Olá, caros cristãos! O personagem da Bíblia que hoje vamos conhecer é o Salomão, o homem mais sábio da história da Bíblia. Sem mais delongas, escute. Salomão nasceu em Jerusalém, foi o segundo filho do rei Davi e sua mulher Batseba, viúva de Urias, o heteu. Salomão teve 3 irmãos nascidos de Batseba, Natã, Simeia e Sobabe, além de 6 meio-irmãos nascidos de diversas mães. Salomão, que em hebraico significa Shelomo, o seu nome indica paz. Ele foi um rei de Israel muito rico e sábio que sucedeu seu pai, o rei Davi, entre cerca de 970 a 930 a.C. Durante o período em que Davi esteve debilitado antes de sua morte, houve uma intensa disputa pelo poder. O mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, Adonias, conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de Davi ainda nos últimos dias dele, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria seu sucessor. Assim, Davi deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado rei em Israel, sendo ungido por Zadok. Provavelmente quando foi coroado rei, Salomão não tinha muito mais do que 18 anos. Instruído por seu pai Davi, o rei Salomão começou seu reinado com uma extensa limpeza administrativa, incluindo o chefe geral de seu pai, Joabe, entre outros, e consolidou sua posição ao nomear amigos em toda a administração, inclusive em cargos religiosos, bem como em cargos cívicos e militares. Salomão obedecia a Deus, como seu pai Davi. Um dia Deus apareceu a Salomão num sonho e lhe disse que podia pedir o que quisesse. Salomão pediu sabedoria para governar bem. Isso agradou a Deus, que lhe deu muita sabedoria e também riquezas, fama e vida longa. Salomão provou que era sábio quando resolveu uma disputa entre 2 mulheres. Cada uma tinha um bebê, mas um tinha morrido. As 2 diziam ser a mãe do filho vivo e não havia forma de saber quem dizia a verdade. Então Salomão mandou cortar o menino vivo a meio e dar metade a cada uma. A mulher que não era mãe concordou, mas a verdadeira mãe implorou pela vida do filho. Assim, Salomão entregou o filho à mãe verdadeira. Salomão administrou Israel muito bem e ficou muito rico. Ele investiu em obras em várias cidades de Israel e desenvolveu o comércio internacional. Salomão construiu um palácio para si e fez um grande templo para Deus em Jerusalém. Ele continuou o relacionamento muito lucrativo de seu pai com o rei fenício Irão. Eles enviaram expedições conjuntas para as terras de Tarsis e Ofir para se envolverem no comércio de produtos de luxo, importando ouro, prata, sândalo, pérolas, marfim, macacos e pavões. A construção mais significativa atribuída a Salomão foi o Templo de Jerusalém, também conhecido como o Templo de Salomão. A construção começou aproximadamente no 4º ano de seu reinado e foi concluída em cerca de 7 anos. O templo tornou-se o centro religioso e espiritual de Israel, contendo o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança foi mantida. Caros cristãos, uma pausa breve para informar. Você que continua aqui nos assistindo e escutando a história bíblica do rei Salomão, não esqueça de deixar o teu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Obrigado. Por muitos anos Israel viveu em paz com seus vizinhos durante o reinado de Salomão. Ele estabeleceu alianças e tratados comerciais com vários países. Sua fama se espalhou e pessoas de muitos lugares vinham provar sua sabedoria. A visita mais ilustre foi da rainha de Sabá, que ficou impressionada com a sabedoria e a riqueza de Salomão. A rainha de Sabá fez muitas perguntas e enigmas a Salomão, e o rei respondeu inteligentemente a todos os questionamentos feitos por ela, deixando-a completamente impressionada. Na ocasião, a rainha de Sabá presenteou o rei Salomão com muitos presentes, além de 120 talentos de ouro. Para fortalecer laços com outros reinos, Salomão casou-se com várias mulheres estrangeiras, algumas das quais adoravam deuses diferentes. Essas uniões resultaram em uma influência negativa sobre Salomão, que começou a tolerar a adoração de outros deuses em Israel, desobedecendo assim aos mandamentos de Deus. Por causa de seu pecado, Deus levantou adversários contra Salomão. Um desses adversários foi Jeroboão, que mais tarde dividiu o reino de Israel em 2 nações, Israel e Judá.
Jeroboão se tornou rei de Israel e Roboão, filho de Salomão, se tornou rei de Judá. Salomão era muito sábio, mas infelizmente ele acabou se desviando da fonte de toda a sabedoria, Deus. Por causa disso, ele perdeu a sabedoria para manter a paz e não conseguiu ensinar sabedoria a seu filho, que perdeu grande parte do reino. O rei Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. As esposas são descritas como princesas estrangeiras, incluindo a filha do faraó e as mulheres de Moabe, Amon, Edom, Sidom e dos Hititas. Seu casamento com a filha do faraó foi uma aliança política com o Egito, enquanto as outras esposas e concubinas foram resultado de suas paixões. A única esposa mencionada por nome é Naamá, a Amonita, mãe do sucessor do rei Salomão, Roboão. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, e o reino foi dividido em dois, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Este evento marca o início de um período tumultuado na história de Israel. Salomão continua a ser uma figura icônica na história bíblica, lembrada por sua sabedoria, riqueza e influência duradoura sobre o povo de Israel. Sua história está profundamente entrelaçada com a narrativa da nação de Israel e a fé judaica e cristã. A moral da história é que devemos servir um só Deus. Não existe riqueza maior que servir e obedecer, tal como fez Salomão no início do seu reinado. A nossa força e fortaleza é o Senhor, e a partir do momento que afastamos da sua presença e cultuamos outros deuses ou os substituímos por coisas ou tarefas, tudo começa a desmoronar na nossa vida. Então permaneças firmes e fiéis ao nosso Deus. Se vocês acharam este conteúdo útil, não se esqueçam de deixar o vosso like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias. Até o próximo vídeo.